Sim, pode anunciar, Olha meu quem querido tá aí, diretamente o nosso filósofo do Pampas, nosso gauchão da fronteira, Fernando Conrado. Seja bem-vindo novamente, meu querido Fernandão. Boa tarde a todo mundo aí, que prazer estar falando com os senhores agora diretamente de Porto Alegre, do inverno do Rio Grande do Sul aqui, meus amigos. Opa, boa, Conrado. Já de volta, você esteve no Egito, você esteve no México, você esteve nos Estados Unidos. Isso é pro curso. Já está no ar esse novo curso ou ainda está preparando, editando e tal? Como é que tá? O novo curso agora está em preparação, a gente é o curso sobre o capitalismo, para que nós entendamos todas essas grandes mudanças que o ser humano teve que fazer, acreditando na sua coragem para alcançar a sua felicidade, entender que somente através do seu esforço é que pode ser chegado ao sucesso, e explicar para as pessoas como é que funciona o pensamento humano, a força humana nessa grande revolução da humanidade, que foi o capitalismo. Imagina só, Emílio, em 1820... a expectativa de vida média do ser humano era 33 anos. Hoje a gente está com 80 anos de expectativa mundial. Os seres humanos em 1820 eram 8 centímetros mais baixos que hoje. Imagina só, a gente não tinha abundância de alimento, não tínhamos medicação, não existia nada disso. Apenas, senhores, 200 anos atrás. Então, olha a grande mudança, a grande revolução que a gente tem na nossa história a partir do capitalismo. E a parte principal disso aqui é que as pessoas entendam que faz 2000 anos, praticamente, que nós pensamos o crescimento humano só para a gente não passar nem fome, nem frio, nem sede, nem cansaço. E nós ainda não discutimos como é que nós podemos avançar mais, sermos mais completos, termos menos vazio existencial, nós sofrermos menos, sermos mais felizes e termos uma existência cada vez mais plena, né? Saindo lá da base da pirâmide de Maslow e dando os passos adiantes aí à evolução da humanidade como um todo, porque nós só vamos evoluir enquanto humanidade quanto um ser humano. Qualquer um de nós aqui chegar na barreira da nossa existência e empurrar adiante. Ou seja, depende que um ser humano avance para que toda a humanidade avance com ele. Só as pessoas, às vezes, não têm essa perspectiva, né? E o meu objetivo aqui nos meus cursos é fazer com que as pessoas se estimulem a crescer mais, estudar mais, serem melhores, conhecerem mais informações que muitas vezes não puderam ter essa oportunidade em suas vidas. Então eu faço os cursos para que todo mundo conheça mais do mundo e conto as histórias diretamente onde tudo aconteceu, viajando pelo mundo todo, ensinando as diversas searas do conhecimento humano. Muito bem. Você sabe que eu gosto das coisas mastigadas e você falou aí de uma pirâmide. Se você pudesse trocar em miúdos para que a grande parte da audiência entenda o que significa essa pirâmide que você estava dizendo agora há pouco. A pirâmide de Maslow é um conceito criado pelo psicólogo Maslow, no qual ele vê que as pessoas têm diversas necessidades. Ou seria, essa grande pirâmide começa com as necessidades básicas do ser humano. A primeira delas é nós não morrermos, né? Nós não sentimos fomes, nós não sentirmos frios. São as necessidades básicas do ser humano. Quando a gente consegue completar essas primeiras necessidades, nós vamos para um passo adiante, que é nós podermos sermos mais completos enquanto família, podermos ter educação, podermos ter acesso a uma infraestrutura de higiene melhor. A partir desse ponto, a gente crescer um pouco mais, poder ter acesso à cultura, acesso a viagens, acesso ao lazer, e assim nós vamos subindo essa pirâmide até o seu topo, que seria a completude do ser humano, no momento que ele consegue integrar a sua parte emocional com a sua parte existencial, que seria o que a gente chama corriqueiramente de felicidade, né? Onde o ser humano pudesse ser completo e pudesse se realizar da melhor forma possível. Muito bem explicado. Muito bem. Interessante. Mas você sabe, meu querido Conrado, estava eu pensando com os meus botões, hoje vindo para a emissora. Sim. E foi em cima até daquele frio que a gente... Nós temos uma turma agora dos millennials, que é uma garotada nova, que eles já têm muito acesso à informação, eles sabem muita coisa, eles sempre contestam, sempre quando você vai discutir com alguém que é assim, mais jovem, tem 19, 20 anos, ele tem muita informação e tal. Cringe. E ele... O que foi? Cringe, né? É cringe, né? Cringe. E algo que me chamou a atenção foi da neve no sul do Brasil. Eles nunca tinham
achado que tinha tido neve. Todo ano tem neve no sul do Brasil. Alguns anos ela é mais abundante e outros anos é menos abundante. Aí eu falei, pô, não é possível que a pessoa que não saiba que em Gramado, Erechim e tal, tem a Serra Gaúcha, Catarinense. Todo ano tem neve. E é um espetáculo bacana. Há alguns anos ela é mais tem um conteúdo maior, outros anos mais abundante, outros anos ela é mais simples. E eu estava pensando, a molecada hoje em dia, elas acham que elas estão lutando por pautas que já foram vencidas há muitos anos atrás. Pautas há 50 anos, mas parece que a luta deles é agora. Acho que é novidade. Por que isso, meu querido Conrado? Você que é uma pessoa que estuda tanto, você que lê tanto, e eu que sou tão burro, eu não consigo entender por que eles não sabem que isso já são pautas muito antigas. Emílio, antes de mais nada, de burro tu não tem nada, né, meu amigo? Inclusive ontem eu estava assistindo o Pânico aí, quando tu faz aquela comparação ali do Bolsonaro, defendendo tudo, né? Tipo, e aí chega lá um desmiolado e quer defender e acabar com a corrupção. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Desse um show ontem mais uma vez, meu amigo. Senhores, o que a gente tem dentro de toda a nova geração que aparece é estar dentro deles essa perspectiva de ser um revolucionário. Né, querer mudar o mundo, todo mundo quer chamar para si essa responsabilidade. O grande problema é que nós vivemos em um mundo onde as narrativas invertem a grande lógica. Eu vou trazer um exemplo para vocês geral e depois vou puxar isso para o caso brasileiro. Tá? No final da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos e a Rússia vencem a Segunda Guerra, né, contra o eixo, eles dividem o mundo. O leste europeu todo pertence aos socialistas, ao bloco soviético, e a parte ocidental fica para os Estados Unidos. Quando os soviéticos chegam lá na Polônia, por exemplo, eles pegam todo o estamento burocrático, todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra haviam trabalhado para o governo durante o período nazista, e eles exterminam todo mundo, eles matam 22 mil pessoas. Fogo em todo mundo, chacina. E depois chamam lá alguns soldados nazistas, que eram prisioneiros de guerra, para fazer uma cova e jogar todo mundo dentro. Beleza, isso ficou conhecido como o massacre de Katyn. Se vocês procurarem na internet, vocês terão acesso a essa informação. Na geração seguinte, os soviéticos já fizeram um julgamento no qual eles culparam aqueles 7 prisioneiros nazistas pelo massacre, porque eles haviam feito as covas e não mais os soviéticos eram culpados disso. Então, 2 gerações depois, os soviéticos que haviam assassinado 22 mil pessoas na Polônia e colocado dentro de uma vala comum, já eram tidos agora como vítimas e os culpados da história eram exatamente os nazistas. E essa narrativa perdurou, meus amigos, até 1990, quando a gente tem aí a queda do regime soviético. Eu quero trazer para vocês a seguinte informação. No Brasil, a gente tem essa mesma briga por pautas que a gente vê nesse massacre, nessa teoria do massacre de Katyn, a gente tem aqui no Brasil em relação ao nosso golpe militar de 1964. O golpe, as pessoas nos narram, a esquerda, que ficou no poder durante, meus amigos, 30 anos, desde que nós não tivemos alternância no poder desde então. Todos os partidos que passaram pela governança do nosso país, eles eram vinculados à esquerda, tanto o PSDB quanto o PT e assim sucessivamente. Quando esses partidos chegam ao poder, eles fazem uma narrativa para nós que eles estavam lutando por democracia, lutando por liberdade contra o regime militar. Só que não foi nada disso que aconteceu. O que a gente teve desde então era a tentativa de implementação por todos esses guerrilheiros, Zé Dirceu, o José Serra, todos esses caras, eles eram guerrilheiros, eles faziam sequestro de pessoas, eles mataram pessoas também, muitos deles, esses grupos militares. E por conta disso, na implementação do socialismo, aqui no Brasil, nós tivemos um regime militar, o chamado regime militar, do qual as pessoas lutam até hoje contra o regime militar. Mal eles sabem que era os militares, a pedido do povo, né, da conclamação popular, lutando contra a implementação do socialismo no Brasil. Esse mesmo socialismo que destruiu a Rússia, destruiu a Cuba, vem destruindo a Venezuela e está destruindo a Argentina. Eu quero dizer para vocês, senhores, aqui, como eu vi a Kalinka comentando, ontem o nosso STF entrou com uma notícia-crime contra o presidente da República. Eles fizeram um pedido para que o presidente
para que o ministro Alexandre de Moraes incluísse o presidente da República no inquérito das fake news. Ou seja, o que eles estão buscando com isso? Antes de mais nada, vale a pena a gente relembrar as pessoas que não é uma atribuição pela Constituição, que é a nossa lei maior, acima de todas as outras leis, um juiz ou um ministro do STF não pode abrir o inquérito policial. O inquérito policial, o inquérito de investigação, só pode ser aberto pela polícia ou pelo Ministério Público. Esses juízes, nosso STF, abriu um inquérito contra o nosso próprio presidente da República, incluindo ele numa investigação no qual eles querem vincular as fake news. Vale a pena a gente lembrar também que até foi um grande amadorismo. O pedido que o Barroso faz ao Alexandre de Moraes é apenas uma folha, né? E ele, inclusive, ele erra a data da live do presidente, ele só tem que botar uma informação. Ó, aconteceu uma live no dia 29 e essa live pode ter alguma coisa criminosa contra o presidente. E ele erra, ele coloca ali que é o dia 28. O que eu quero dizer com isso para vocês, senhores? O que está acontecendo no Brasil hoje são ataques e mais ataques ao outro poder, que vale a pena a gente lembrar para todo mundo que está nos ouvindo aqui que nós temos uma tripartição dos poderes. Tanto o presidente do STF, quanto o presidente da República, quanto o presidente do Congresso Nacional, eles estão na mesma hierarquia, ninguém manda mais que o outro. Todos eles representam cada um poder. E o que a gente está vendo aqui hoje no Brasil é o poder judiciário atacando de maneira funesta o poder executivo. E vale a pena a gente lembrar também que o próprio presidente Fux, do STF, ontem, falou que os poderes têm que ser autônomos, que os poderes têm que ter uma boa harmonia entre eles, dizendo que o poder executivo estava atacando o poder judiciário. E não é nada disso que está acontecendo. O que a gente está vendo aí é um ataque constante ao nosso presidente da República, ao poder executivo. E isso aí, senhores, só para fechar aqui esse primeiro comentário, me deixa muito preocupado porque eu não vejo ninguém comentando isso na imprensa. Isso já aconteceu ontem à noite, deveria estar estampado em todas as capas dos jornais e ninguém está comentando. Tem uma frase do Nelson Rodrigues que eu gosto muito, que ele fala que só os profetas enxergam o óbvio, né? Está acontecendo algo perigoso no Brasil, o nosso poder judiciário, que é quem deveria zelar pela Constituição, está atropelando a Constituição por todas as formas, fazendo um processo sigiloso, que é algo completamente legal, no qual ele se coloca como vítima, como investigador, como acusador e como juiz. Isso é completamente ilegal. E essa é ilegal, né? Para deixar claro para as pessoas, para quem está nos ouvindo aqui. Isso é completamente um ataque à nossa Constituição, um ataque à República, e eu não tenho mais certeza de como essa história vai acabar, meus amigos. Conrado, eu acho que você não deveria ficar preocupado respeitosamente, você como simpatizante do atual governo, pelo seguinte, queria propor aqui minha avaliação dessa situação e você comenta. Porque o debate sobre o sistema de apuração eleitoral, para mim, só tende a beneficiar o atual presidente em todos os cenários. Primeiro porque se ocorrer a mudança, ele ganha eleitoralmente ou politicamente, porque ele capitaneou o processo, ele comandou todo esse processo. Além disso, se ele não ocorrer, eu acho que vai acabar fortificando o discurso dele de que ele é uma vítima do sistema. Além disso, ele tende a capitalizar pelo fato que o povo não gosta do judiciário de modo geral. Ou seja, ele está polarizando com uma instituição que não goza de prestígio junto com um grande público. Ô Marinho, se você me permitir... Claro. Eu acho que não. Porque eu acho que é o seguinte, quem deu muita moral pro judiciário foi o Sérgio Moro. O judiciário, a gente, tinha lá, os caras faziam estátua pro juiz, cara. Sim. Porra, mas pro também... juiz. Eu sei, cara, O cara mas... pegou a Lava Jato, né? Mas o cara pegou a Lava Jato e subiu muito, o judiciário... Ninguém mexia em judiciário. Ninguém, você... Criou-se um poder. Ele ficou meio fortalecido por esse negócio da Lava Jato. Só que agora começou a aparecer essas coisas, você entendeu? Mudou o jogo. Eleitoralmente? Não, eleitoralmente... Beneficia claro, porque político, tá polarizando com o STF, que tem rejeição pra todo mundo tem rejeição. Sim, mas Só estou propondo essa avaliação justo. Mas nos tempos para cá também, você viu a Força Tarefa de Curitiba desmantelada, toda aquela lista de Schindler que eu já cansei de dizer, mas não vale a pena nem dizer aqui de novo. Mas só para dizer o seguinte, Conrado, queria a tua opinião, porque há 25 anos atrás, em 96, quando foi a primeira transição para o sistema atual que vige no Brasil, o Bolsonaro era extremamente favorável à informatização do processo de apuração eleitoral a favor das urnas. Ele foi um dos grandes advogados por essa mudança.
E ontem também teve aquela carta que saiu de todos os presidentes do TSE, desde 88, se posicionaram a favor do sistema atual. Eu acho que é uma discussão legítima até, mas eu acho que tem muita cortina de fumaça aí e no final das contas ele só tem a se beneficiar. O que você acha? Mas, Marinho, ó, aí quem tá colocando uma cortina de fumaça é tu aí, meu amigo, porque olha só, ninguém é contra o sistema eletrônico. O que está se querendo só é um esclarecimento maior do processo democrático. Meus amigos, olha só. Quando tu vota em alguém, tu tá abrindo mão para alguém mandar em ti. Dizer que tu deve, que não deve fazer, se tem que ficar em casa, não tem que ficar em casa, se tem que soldar a porta do teu estabelecimento comercial ou não. É isso que você tem que fazer. Ou seja, quanto mais transparente for o processo democrático, melhor. Quem é contra isso está querendo tirar vantagem de algum artifício ilegal, na minha visão. O pedido do Bolsonaro, e aí vale a pena a gente lembrar que em 2017, 2015, 2015, o próprio Bolsonaro entrou com um pedido para que fosse julgado a proposta do voto auditável. Ninguém está falando em voto impresso. Ninguém está falando em pegar um papel, marcar e botar numa urna. Não tem nada a ver com isso. O voto vai continuar sendo na urna eletrônica, tu vai votar na urna eletrônica. Quando tu fizer o pipipipipi no final, vai sair um papelzinho que tu não vai ter como encostar nesse papel e ele vai cair numa urna lacrada. Para que, se for necessário fazer qualquer espécie de apuração futura, tu tem uma contraprova, porque hoje o voto não tem materialidade nenhuma, meus amigos. E essas urnas que nós usamos no Brasil são urnas, como o Marinho muito bem falou, lá de 1996, 1995. Ninguém no mundo mais usa essa urna. Nós já estamos numa terceira geração. Os países que vieram a utilizar esse tipo de urna eletrônica, que nós tínhamos lá em 96, eles já não utilizam mais. E vale a pena a gente trazer também para a população que essa matéria já foi votada, já foi aprovada 2015. Na Câmara, já foi aprovada no Senado lá em 2015, e o STF está trancando toda essa informação. Se as pessoas procurarem na internet, o vídeo mais esclarecedor de todos sobre o voto auditável é do próprio TSE. O que eu não entendo é como é que o TSE mudou sua visão de mundo, sem dizer às pessoas. Mas porque virou político. O que as pessoas querem, na minha opinião, eu não ligo. Eu vou lá e voto, beleza. Pra mim, eu vou lá e voto e acabou. Eu, sei lá, confio nos moleques que estão lá. Mas isso é feito para quem não acredita. Lógico. Para dar mais. Para dar mais visibilidade. Agora a pergunta é: se as pesquisas colocam o Lula, o Bolsonaro, como um cara que não vai vencer as eleições, que é o Lula que tá lá, que vai ser, por que os caras falam assim? Então, o Bolsonaro é político. Mas não é narrativa. Sim, eu tô falando, por que o cara que tá líder na pesquisa, a turma dele não quer que seja auditável e tenha transparência, já que eles se garantem nas pesquisas que estão sendo por aí? A narrativa é que o Bolsonaro tá criando isso. Se não der certo, o Bolsonaro tá criando isso para desestabilizar a eleição. Exatamente. Se ele não for eleito, ele vai falar, tá vendo? Eu falei, então... Então já relibera logo. Meu Deus. Oi, ele tá falando que não vai ter. Mas olha só, cara, olha só, o Bolsonaro entrou nesse pedido em 2015. Exato. Ele era deputado, ele não tinha nada a ver. Todo mundo apoiou. 433 votos contra 7. Lula, senhores, em 2002, o Lula pediu que o voto fosse auditável. O Lula dizia, não, a ABIN está por trás dessa eleição, nós temos que buscar. O Lula pediu, quando o Aécio perdeu para Dilma, que deu aquela paralisação dos votos lá de uma hora para outra, a Dilma apareceu na frente, o PSDB tentou fazer a maior auditoria possível, querendo essa mudança. O próprio Rodrigo Maia parabenizou o Bolsonaro pela mudança do voto auditável. Ninguém está falando em votar em urna de papel. Não tem nada a ver com isso. O voto vai ser contabilizado pelas urnas. Só que se for necessário uma conferência aleatória, vamos ver lá na cidade, lá de Igrejinha, Rio Grande do Sul. Marcou aqui, 5 mil votos para o Lula e 4 mil votos para o Bolsonaro. Vamos ver, pegar qualquer urna lá, na sessão tal, pega a urna e confere, de fato, deu 5 mil votos para o Lula e 4 mil votos para o Bolsonaro. A eleição está ok. Porque hoje em dia nós não temos como fazer comprovação nenhuma, meus senhores. E o que me chama mais atenção é que nessa live do presidente, ele trouxe ali como argumento, olha só, desde as primeiras eleições que a gente tem, a Polícia Federal vem fazendo ressalvas contra esse processo. Ressalvas que são um sinal amarelo pulsante. E a gente não vê o TSE fazendo alteração nenhuma. O que me chama a atenção é por que não se...
todo mundo diz que o Bolsonaro aí é um cara intransigente, um cara autoritário, mas ele quer mais transparência nas eleições. O que tem de mal querer mais transparência? Né? Se o custo seria muito alto, olha o que eles gastaram com o fundo eleitoral. Exato. O que a gente está vendo hoje no Brasil é que por exemplo, o Azul Emílio que falou muito bem, é uma questão política. Senhores, o Poder Judiciário não poderia nem se manifestar politicamente. Isso é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Eles tinham que ficar quietos. O que a gente está vendo hoje no Brasil é que o próprio STF se transformou num partido político. E é engraçado que é todo mundo contra o presidente. Ninguém ali trabalha a favor do presidente. Exatamente. Então, mas, por exemplo, Não é. o que eu acho aí é o seguinte, você pode ter o Lula. Pô, Lula foi condenado, em Curitiba, em Porto Alegre, em Brasília, 19 instâncias. Pô, você pode ter esse cara presidente. A partir daí você fala, que justiça é essa? Não tem. Qualquer um fala isso. Qualquer um fala isso. Fala, que porra de justiça. Deve ter alguma maracutaia. Então os caras querem um VAR da eleição. Exatamente. Mas ele usa politicamente isso. E aí os caras já... Ele quer se manter no poder. Eu acho válido, espero que seja aceito o voto impresso, mas o meu temor é esse negócio. Não vai ter eleição se não for. Se não for do meu jeito, ele tá falando. Mas é um discurso. Mas é um discurso. É o ditador, não vamos acreditar. Mas não tem que ter esse discurso. Então não é para levar a sério o que o presidente fala. Vai ter eleição. Mas não tem que ter esse discurso. É um discurso errado de um presidente. Lógico. Não é porque o outro tá errado que você vai agir dessa forma. É político, cara. Conrado. E a gente comentou. Vai lá. Duas coisas, tá? Mas, Emílio, olha só. O Bolsonaro só vai chegar no poder se ele ganhar as eleições de novo. Ele não chega por outra forma. Tá? Quando a gente vê o Barroso dizer que a gente vive tempos não democráticos no Brasil, como assim? O cara venceu as eleições. A maioria da população votou nele. A maioria da população quer o que ele está fazendo. Então, mas Conrado, ele chegou lá pela democracia. Conrado, a gente conversou aqui com o Careca, pô. O Careca veio aqui e falou, cara, a nossa Constituição, ela é meio... zoada. Ela é zoada, ela é zoada, é meio parlamentarista. Os caras queriam o parlamentarismo na época. Ulisses, aquela turma. Então é uma Constituição zoada. Essa Constituição, ela é complicada pro presidencialismo. Então a gente acha que o presidente tem muito mais poder do que ele realmente tem. E agora a gente está vendo que o Maia lá pegava tudo, o cara mete na gaveta, acabou, bicho, acabou. Então fica essa conversa, entendeu? Não é só não, então Emílio. É uma puta... O Lira também acabou de se posicionar, dizendo que não tem nenhuma vontade de ir adiante. Eu não estou falando do Lira, do Maia, nem de ninguém. Eu estou dizendo o seguinte, que é zoado, porque não tem esse poder. E hoje em dia, tá claro. O judiciário, ele é mais forte. O cara vai lá com uma caneta, ele manda soltar e prender, pô. Não, o cara vai lá e fala, prende esse deputado aqui, ó. Mas ninguém está defendendo isso. Eu sei, mas não está defendendo isso. Mas não se fala também, cara. Não, mas eu acho que a gente tem que repudiar as duas coisas. Eu fico preocupado, assim, não vai ter eleições, porque na cabeça de uns malucos, você viu o que aconteceu nos Estados Unidos. Os caras invadiram o Capitólio, pô. Uns caras invadiram o Capitólio. Tá doideira. Você motiva uma parte... E por que não faz o VAR da eleição, então? Fala, o que vocês querem? O VAR? Sim. Tá aqui o VAR, porra. Faz o VAR. Então. Mas se não eu sei, mas tudo é mais. Mas tudo se não aprovarem o VAR, vai fazer o quê? Vai pra porrada? E se não rolar? Não sei. E se não rolar, aí vai ficar com esse discurso. Se não existe. Lógico que existe. Claro que sim. Como? Porra, quer o VAR? Faz o VAR. Não, tô a favor, pode fazer, mas se não rolar, vai dar treta. Pode fazer, Desde que siga o rito legislativo na quinta-feira. Mas um comentário aqui, ó. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês aqui foi lá do massacre de Katyn, que aconteceu na Polônia. Né? Que os soviéticos mataram 22 mil pessoas, depois colocaram a culpa dos nazistas, e todo mundo hoje acha que os nazistas que fizeram. É a mesma coisa com o Lula. Esse cara o PT roubou 40 bilhões só da Petrobras. Eu coloquei lá, eu estava semana passada em Houston, fiz um vídeo direto da refinaria de Pasadena, do qual a Astor lá comprou por 42 milhões, 100%. No outro ano vendeu para a Petrobras 50% por 360 milhões. E o Brasil teve que pagar 1,2 bi para comprar 100% de uma lata velha. Conseguiu vender para a Chevron por 471 milhões, agora aí no ano de 2019, graças às privatizações que estão ocorrendo. Então, senhores, essa mesma história de mudar as narrativas é o que a gente está vendo no Brasil. Como é que o Lula, um bandido desses, julgado por todos os lados, agora está tido como inocente, como não teve crime nenhum e vai querer concorrer? É a mesma coisa desse massacre de Katyn que acontece no discurso do Sami.
O que a gente está vendo aqui é o presidente que todo mundo diz a todo tempo que é autoritário, vai perseguir minorias. Aconteceu que ele chegou no poder, não persegue minoria nenhuma. Ele está dando cada vez mais liberdade. Quem está atacando o presidente é exatamente um STF que deveria estar lutando para a defesa da Constituição. Então, o que a gente está vendo aqui é a inversão da narrativa, apertando o presidente por todos os lados. Agora querem colocar ele num crime de responsabilidade por conta do inquérito das fake news, da live que ele fez. E agora vão fazer o quê? Para quê? Para tentar caçar a chapa Bolsonaro-Mourão ou, na pior das hipóteses, impedi-lo de concorrer nas próximas eleições. E aí eu quero lembrar para todo mundo que está nos ouvindo aqui aquele discurso do Zé Dirceu, dizendo que eles iriam chegar ao poder, isso não significaria ganhar as eleições. Exatamente. A gente tem que enxergar, senhores, que a gente está num ataque. Muito bem, eu vou fazer um break. Tá. Do presidente da República. Eu preciso fazer um break para a rede, a gente continua com o papo aqui. Vamos continuar com o papo, tá bom? Você pode ficar, ô Conradinho? Você tá nervoso, hein? Claro. Tá bravo. Cuidado, sentiu o golpe. Vou tomar uma aguinha. Cuidado, toma água. Eu vou fazer um break aqui só para a rede, né? Para a rede Jovem Pan, fazer o break rapidinho, a gente volta na sequência com o papo aqui, mas vamos continuar no Panflix. É com você, meu querido Reginaldo. Manda bala. Jovem Pan. Posso fazer uma pergunta? Muito bem. Quem que tem pergunta? Albeta. Vai lá, Albeta. O Lula não foi absolvido, que fique claro. Não. Curitiba foi julgado incompetente e vai voltar a estar casado. Deixa eu te falar. O Lula, cara, isso aí é para prescrever. Vai prescrever. Quer valer quanto? Quanto quer valer? Grana. Põe grana aí. 100 mil. Vai prescrever. Lógico, porra. Tá brincando. Vai prescrever. Qual o prazo? Vai prescrever. Lógico que vai. Ô, Conrado, não foi absolvido. Vai prescrever. Eu queria fazer uma pergunta para você, Conrado, a respeito dessa questão do voto auditável. Tinha muita gente que apoiava e agora não apoia mais. Como é que você vê? É uma estratégia política, é um ganho político mais na frente ou é para... Não sei, eu não sei. Tô perguntando de trouxa. Porque não vão... Porque assim, ó, senhores, olha só. O que a gente tem é o seguinte, ó. Durante toda a nossa história política, a gente só teve partidos vinculados à esquerda, de alguma forma, ou extrema esquerda, com o PT, né? Ou a social-democracia. É a primeira vez que a gente tem um presidente conservador. A primeira vez que a gente teve alguém mais ligado ao conservadorismo, ou melhor, desligado da esquerda, tentando concorrer. Mesmo Bolsonaro, truculento do jeito que é, ganhou as eleições com a maioria dos votos. Então, senhores, a população, o povo brasileiro é mais vinculado ao conservadorismo. Ele quer trabalhar, ele quer casar, ele quer ter filho, ele quer fazer churrasco, ele quer ir pra praia, ele quer que ninguém roube ele não quer que nenhum filho sofra violência. É isso que o povo quer. E é por isso que o Bolsonaro ganhou. A gente não tem nenhum outro candidato. Mas aí que tá. Se você vai para um outro âmbito mais filosófico, saindo um pouco nisso, é onde os caras da canhota... Porque essa diversidade da canhota, ela é muito estética. Sim. É tudo estético. Aí o que acontece? O trabalhador que era do PCO, ele vê no Bolsonaro o que ele quer. Porque o que a gente quer, cara? A gente quer um emprego legal, a gente quer ter um carrinho, a gente quer um churrasquinho no final de semana, a gente quer ver nosso time ganhar, se perder a gente xinga. Porra, a gente quer passar no Carrefour, ter um Carrefour legal, sair na rua sem medo, a mina sair no metrô sem medo de um cara encoxar ela. Por isso que o Mano Brown falou aquilo, tem que voltar pra base. É isso que a gente quer, é tão simples, simples o que a gente quer. Aí o que acontece? Fica esse discurso de avanço. O discurso progressista, que ele vai pra estética. Só que é tudo isso, é só estética. Aí o cara vai, ele fala, porra, esse cara aqui, essa direita aqui, que é uma direita, vamos chamar de direita... Chucra. Não é direita chucra. O que é? Populista. É populista, vai. Chamar de direita, para não chamar extrema direita, essas coisas. Ele vai para a direita populista, aí o cara do PCO, ele fica puto. Ele fala, tá roubando o meu eleitor aqui. Eles estão roubando a base trabalhadora, que era PCO, porra. Esses caras, aí eles ficam desesperados. A elite intelectual, ela fica desesperada, porque o cara, ele vê uma mentira naquilo lá, no comercial de colocar um branco, um preto, um japonês, ele fala, isso é fake, porra, não é minha vida! Isso não é a minha vida! Aí o cara vota no Bolsonaro, eles ficam loucos! Você entendeu? Mais ou menos. Por isso que o PCO tá puto
com esses caras porque roubaram a pauta e é pauta mentirosa. Aí... É estética, bicho. É estética. É chapa-tênis. É mentirinha. Quando vai na vida do cara, que chega no delário, o cara fala, porra, isso é uma mentira. Mas a isso é uma bigorna da conversa. realidade sempre Você se impõe. entendeu? Então, Esse trabalhador cara, que você tá falando, só que ele tá indo com calo pro na outro mão, lado. que leva a marmita pro trabalho, porra. pega a condução, chega Ele fala, arrebentando porra, em esse é o casa às cara. 5 horas da manhã. Esse cara aí tá tendo que lidar com gás de cozinha mais de R$100, com o preço do quilo de arroz. Vem que essa conversa. Esse cara que conversa lá, ninguém tá podendo comprar carne. Candidato. Inflação batendo 8%. Candidato, vai, candidato. Vê se ele vai votar no Bolsonaro ou não. Céu de brigadeiro. Mas a inflação é menor. bem menor? Lógico que é. Você tá escalando o mundo inteiro, certo? Mas Você tá escalando. a Covid não Tá existe. fazendo campanha. A Covid não existe. Olha a realidade, meus amigos. Olha a realidade. Pergunta lá pro meu zelador quem ele vai votar. Pergunta pro meu zelador quem vai votar. Pergunta pra moça que trabalha em casa quem ela vai Você votar. precisa falar mais pro Ceará aqui embaixo. Pergunta pra ele como é que tá. Vai lá. Pergunta pro meu zelador. Vamos lá. Pergunta pra moça que trabalha na casa quem vai votar. Sem briga. Se quiser, tudo Sem briga. candidato. Conrado, diga, meu É a querido. realidade. Desculpa. Mesa redonda. Desculpa que eu fiquei Coisa altada, né, mano? Fiquei nervoso. Mas a resposta pro próprio Marinho. Para todo mundo que trabalha no mundo real, para esse trabalhador aí que vocês dois estão falando com muita propriedade, esse cara viu a pandemia, esse cara viu o STF trancando o Bolsonaro, esse cara sabe que é o governador dele que fechou, e ele sabe que o mundo todo está num processo de inflação porque a gente não tem mais infraestrutura, né? Demorou muito, a gente paralisou as nossas formas de gerar riqueza, a gente paralisou os estudantes, não tem mais gente chegando capacitada no mercado de trabalho, não, as próprias matérias-primas estão com dificuldade de rodar por todo o mercado global. Então, o trabalhador, ele vê a realidade porque ele está inserido na realidade, ele não está nesse discursinho panfletário. E é obviamente, e aí o Marinho tem razão, que é o seguinte, ó, o trabalhador real, raiz, ele vota, se a economia estiver boa, ele vota com o governo, se a economia estiver ruim, ele não vota com o governo. É isso que o trabalhador faz. Então, só o que a gente está vendo no Brasil de uma forma ou de outra, o Brasil está em franca recuperação. Franca recuperação. As coisas não estão tão boas, não estão tão boas. Poderiam estar pior? Poderiam estar pior. O que a gente está vendo aqui é um crescimento novamente e todas essas ingerências para paralisar o governo é que essas melhoras não se recuperem tão fortemente até chegar nas eleições de 2022. Essa é a grande realidade. A gente está vendo todo o estamento burocrático que tinha o controle da máquina pública, que tinha o controle dos meios de comunicação, que tinha os controles da política tradicional, que tinha os seus conchavos entre os próprios empresários com o governo. Esses caras perderam o poder no governo do Bolsonaro. Eu não estou dizendo, cara, eu não acredito em santo, não acredito em milagre. Tá? Em compensação, a gente está vendo que nesse governo atual tem muito menos corrupção do que a gente tinha antes. Não é, muito menos corrupção. O mecanismo deu uma zoada. O esquemão deu uma zoada. Mas o que eu queria colocar Eles com têm vocês... que tirar ele fora. Isso, o que eu queria colocar com vocês é o seguinte, o que é chato nessa discussão toda, eu estava vendo a discussão do Adriles. Sim. E do Joel. É o seguinte, porque o que o cara pega, ele pega e fala assim, você é negacionista, você é obscurantista, você é negacionista, tal. Aí eu pensei com os meus botões. Eu falei, será que eu sou um negacionista? Talvez. Mas em que sentido? Porque eu pensei o seguinte, eu falei o seguinte, se eu não fosse um negacionista, eu não teria vindo trabalhar quando teve a pandemia que os caras estavam tocando violino. Se eu não fosse negacionista, o cara que vendeu no supermercado, o cara do posto de gasolina, o motorista de ônibus, ele não teria saído da casa dele. Exato. Por quê? Porque aquilo eu falei, então esse negacionismo, o que é? É um mecanismo de defesa que acho que todo ser humano tem que ter. Você tem que ter um mecanismo de defesa para você sair da rádio. Você lembra no começo? Óbvio. Porra, o cara falou, vai ter que voltar o programa. Eu falei, puta merda, mas não vai acontecer comigo, eu não vou morrer. Então eu falei, porra, isso aí não é ser negacionista. Você é negacionista, você é um filho da... Você é um negacionista, como se eu não quisesse vir trabalhar. Talvez isso seja uma defesa que a gente tem que ter para fazer o trampo. Sim. Porque aí eu falei, porra, então todo mundo que trabalhou é negacionista? O policial era negacionista? O cara do... Porra... Narrativa. É a narrativa. E aí você cai nessa, aí você fala... Mas, porra, Emílio... Rótulos. Eu não sou um cara ruim. Porra, eu tive que fazer o negócio, pô. Lógico. Meu trabalho tem que estar lá. Eu acho que nesse caso tá todo mundo... Então, mas não é isso, porque você é negacionista. Em acordo, porque depende. Você é negacionista. Todo mundo Depende da narrativa, tá de acordo.
Tá, mas olha só, não, mas senhores, mas é muito mais simples, né? Vocês querem discutir. O Joel não é aquele cara que tava falando na Jovem Pan com a empregada passando as roupas dele. O Joel, foi um pau lá hoje. Vocês não podem levar essas pessoas a sério. Vocês não podem falar com essas pessoas a sério. Né? Negacionista, com alguém entregando iFood em casa, com alguém botando net pra ele. Fala sério, meu, não podem levar essas pessoas a sério. Tá? Olha só, meus amigos, a gente está vendo as Olimpíadas agora lá no Japão. Tá? Eu também não estou acompanhando muito, estava viajando bastante, mas o que eu vejo nas Olimpíadas é, contra todos os argumentos da esquerda, é o festival da desigualdade. É o festival da diferença. Não tem nada a ver com o igualitarismo. A gente está vendo 100 metros rasos. Todos os competidores são negros. Natação, todos os competidores são brancos. Nas ginásticas, todas as competidoras são pequenininhas. Os puladores em salto de distância, todos eles são magros. Os lutadores os arremessos de disco, todos eles são uns gordos fortes. É o festival da diferença, senhores. Toda essa parte de igualitarismo é tudo uma grande balela. O que a gente tem que lutar no mundo, meus amigos, é o fim da pobreza. Não interessa se o rico fica mais rico. Não interessa se o rico está colecionando Rolex, colecionando Lamborghini. O que eu quero é que as pessoas sejam cada vez menos pobres, que as pessoas saiam lá de baixo da pirâmide de Maslow e deem o passo adiante. E para conseguir fazer isso, eles têm que conseguir trabalhar, sair de casa, com coragem, chamando do apelido que quiserem chamar, porque o trabalhador do Brasil, esse cara tá... Eu ia falar um palavrão, não vou falar. Ele não tá nem aí pros Joel da vida, entendeu? Esse cara tá querendo achar ímpeto em quem? No presidente da República, que sai à rua que nem eles, que vai lá conversar e a empresa diz, Bolsonaro saiu sem máscara, genocida. Bolsonaro aglomerou. Os caras... Perdão? Oi. Não, Bolsonaro genocida, né? É o argumento, a narrativa. É isso aí, é isso. Não, então, assim, então o que foi que a gente viu? Final de semana a gente viu manifestações homéricas por todo o Brasil. O presidente, por mais que todo mundo fale, ele sai de moto, chega em São Paulo, tem 300 mil pessoas de moto atrás dele. Ele vem a Porto Alegre, tem mais milhares de pessoas atrás dele. Quando pedem apoio para o voto auditável, lota a Praia de Copacabana, lota a Avenida Paulista, lota a Savassi, lota a Avenida Goethe em Porto Alegre, porque o povo tá vendo o que está acontecendo. Então, essas narrativas, ficar discutindo com quem está falando aqui de barbinha, cabelinho desgrenhado, com a empregada atrás de uniforme, passando a roupa... Calma. Quem se apropria da narrativa é o político, desculpa. Você está falando duas coisas completamente distintas. Uma é você vir trabalhar porque você precisa, o motoboy, o caramba, e outra é o político que se apropria. Tanto o Dória quanto o Bolsonaro se apropriaram desde dois pesos, duas medidas. Não levanta a voz, não. Eu estou falando aqui da discussão do Adrilles com o Joel. Foi hoje. Não estou falando de político. Tá. Político, se falar do Bolsonaro, como vocês estão falando aqui, Bolsonaro errou pra cacete, o Dória errou pra cacete. Os caras chutaram o que não sabiam. Ninguém sabia o que era a pandemia. Exatamente. E eles que roubaram esse discurso que você está falando, do negacionista e do fica em casa. Calma lá. Eu pensei no negacionismo. Pelo amor de Deus. Não, eu pensei no negacionismo, porque o cara fala, você é negacionista. Eu falei, pô... Mas por quê? Porque eu vim trabalhar, porra. Então, mas aí fala assim, o Bolsonaro é genocida, sai na rua. Então o Emílio também é genocida, porque mas é outra coisa. Você também é genocida, completamente diferente. Eu vim cagando de medo, mas eu tinha que vir. Veio de Covid. Alguma defesa minha falava o seguinte, não, você tem que trabalhar, mas puta, você não vai se ferrar. Porra, vai lá, faz a tua função, trabalha e... Porra, é lógico que é, porra. O que é? E todo mundo aqui é testemunho que você seguiu todos os protocolos em comum para todo mundo. Ali no limite. Vamos encerrar? Puta, clima péssimo ainda. Vamos encerrar que tem o de Lopes aí. Você é negacionista também. Não, genocida. O senhor é genocida. Sei lá, à noite. Eu vou te falar. O senhor é genocida, você estava aglomerando. Eu vou trazer aqui... Eu vou pegar de cavalo. Eu vou fazer aqui uma discussão, vou pedir até... Para a emissora, uma autorização para trazer a Adrilles Jorge e Joel para discutir esse negócio aqui. Na base da porrada, né? Na porrada? No gel, porrada no gel. Muito bem. Meu querido... Sabrina Sato. Eu não entendi, ele tá em Nova York ainda? Quem? Não, tá em Porto Alegre. Então tá bom. Tá em Porto Alegre. Por que você queria? Conrado, eu ia pedir um iPhone. Mentira. Mas um comentário final só para as pessoas aí. Meus amigos, o pior não é nem a gente falar de negacionismo ou não negacionismo. O pior é a censura da informação. Em qualquer rede social que tu queira manifestar a tua opinião, tu está sendo censurado. Meus posts são cotidianamente deletados. Ontem eu tive mais posts deletados. Ontem eu estou numa impossibilidade de fazer lives lá no Instagram. Se tu gostou do meu
ponto de vista aqui, me segue no Instagram, é @FernandoConrado, lá tem matérias sobre todos os assuntos. E o que me deixa mais encucado com essa história toda é por que estão nos tirando o direito de nos informarmos sobre toda essa situação, o direito de nós nos comunicarmos, trocarmos informações para esclarecer o maior número de pessoas possível. Cada um com seu ponto de vista, cada um com seus argumentos. A parte mais linda dessa história é nós argumentarmos e termos essas discussões, mesmo que acaloradas aqui. E aí, mais uma vez, eu vou parabenizar o Pânico por ser essa arena de um combate aberto no qual as pessoas trazem ideias, né, e trazem informações para esclarecer a maior parte da população, coisa que a gente só vê hoje em dia aqui na Jovem Pan, não tem mais nenhum outro lugar. E até eu fico preocupado quando a Jovem Pan se torna um objeto de investigação lá da CPI e nenhuma outra emissora, nenhuma Globo, nenhuma Bandeira, ninguém aparece na defesa da Jovem Pan. Isso é o que me preocupa aqui no Brasil. Muito bem. Dito isso... Muito bem. Break. Dito isso, vamos ao break. Ô, Conrado, então entra lá no Conrado. Hoje a discussão foi brava aqui. Acalorada. É, Marinho. Negacionista. Discussão sadia. Da realidade. Trazer o nome para Chapatena. Abraço a todos aí, meu. Fiquem com Deus. Valeu. Aí. Vou liberá-los já pro próximo break. É isso. Valeu, Conrado. Conradinho, obrigado. Valeu. Entra lá no Instagram, @Fernando Conrado. Sempre o papo é muito bom. A gente fala sobre filosofia, sobre brigas. Candidato. Bolsonaro.